Absurdo com o Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre desfalque confirmado contra o Vasco. E Mengão vai gastar 166 milhões de reais em contratações? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Já vou começar falando sobre desfalque contra o Vasco. O Alexandro, que no jogo contra o Juventude, saiu sentindo um desconforto e foi substituído ainda no primeiro tempo. E ontem o Flamengo divulgou uma nota oficial, uma atualização, um boletim médico, dizendo da situação do Alexandro. E nesse boletim médico, o Flamengo afirma que o jogador sofreu um edema na coxa esquerda e, por isso, vai desfalcar o Flamengo contra o Vasco. Ele não teve uma lesão, mas esse edema, por conta de uma fadiga do músculo, acaba tirando o jogador do jogo contra o Vasco. O técnico Felipe Luiz, todo o departamento de futebol, junto com o departamento médico, vem fazendo um trabalho para poder preservar os jogadores e evitar lesão. Então, apesar de não estar lesionado, apesar de ser só um edema, ele não vai disputar a partida contra o Vasco e vai ser preservado pensando na sequência, no restante da temporada para não perder ninguém ao longo do tempo. Lembrando que o Flamengo só tem o Vinha no departamento médico neste momento, é o único jogador que trata de lesão. O Flamengo quer continuar com o departamento médico vazio e por isso vai preservar o Alexandro no jogo contra o Vasco. Mudando de assunto, mas ainda sobre essa partida entre Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo que treina hoje, sua última atividade antes da partida que acontece no sábado, amanhã, o jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que hoje é líder do campeonato, está à frente do Palmeiras em saldo de gols, inclusive fez um saldo bastante positivo após vencer o Juventude por 6-0 e fez mais gols que a maioria dos times durante toda a competição inteira, só com essa partida contra o Juventude, e quer continuar somando pontos para continuar no topo da tabela. E nessa partida contra o Vasco, o Flamengo vai tentar continuar somando pontos. E quem apita o jogo, já está definido pela CBF, é o árbitro Rafael Claus. Ele foi escolhido para apitar a partida entre Flamengo e Vasco. Ainda não foi divulgado pela entidade quem vão ser os auxiliares e também o responsável pelo VAR. Mas o árbitro do jogo será o Rafael Claus, ele que será o responsável por essa partida, esse clássico do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, vou falar sobre orçamento. O Flamengo que já organizou e já definiu o orçamento para esta temporada. Principalmente, o Flamengo definiu quanto vai gastar em contratações. O novo orçamento do Flamengo para 2025 prevê 1,3 bilhão de receita e 166 milhões para contratações. A diretoria, a atual diretoria, nova diretoria, recalculou a previsão feita pela gestão anterior e foi aprovada nesta semana pelo clube. O Flamengo ainda não divulgou esses valores, mas o GE teve acesso ao documento e trouxe essa informação de que a nova diretoria planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025 e fez isso. O valor que anteriormente era de 20 milhões de euros, algo em torno de 133 milhões de reais, passou para 25 milhões de euros, 166,3 milhões de reais. O Flamengo, até o momento, em 2025, gastou 7 milhões de euros, 43,5 milhões na contratação do Juninho, além das luvas para o Danilo, que não foi divulgado o valor, ele veio de graça, mas teve um pagamento de luvas. E o Jorginho é a negociação encaminhada com o Arsenal, ele que também vai sair com já o contrato encerrado, então o valor para aquisição do jogador não vai ser alto, mas são essas até agora as movimentações do Flamengo no mercado. Juninho, Danilo e Jorginho, e esse valor de 166 milhões de reais para contratações durante esta temporada de 2025. Quero saber se vocês acham que é um valor que dá para o Flamengo investir e que dá para fazer boas contratações nas próximas janelas. Quem você traria tendo esse valor, esse orçamento? Qual jogador você traria? O que o Flamengo tem que ir atrás na janela de transferência para poder reforçar o elenco, tendo esse valor para investir? Quero saber a opinião de vocês. O BAP que abriu o cofre
aumentou o valor da receita e agora tem mais 5 milhões de euros, além daqueles 20 milhões que já estava previsto, para investimento nas próximas janelas de transferência, além, claro, de 1,3 bilhão de receita, esse valor que é um dos maiores, né, dos últimos anos, maior, inclusive, do que o valor do ano passado. O valor é 9,2% maior do que 2024, mas ainda está abaixo de 2023, que foi de 1,37 bilhão. Então o Flamengo vem de 3 anos consecutivos batendo mais de 1 bilhão de receita e a previsão é terminar a temporada com 106,9 milhões no fluxo de caixa. O Flamengo está aí com caixa bem organizado e com valor que, na minha opinião, é mais do que suficiente para deixar esse elenco ainda mais forte. O Flamengo que pensa em contratações pontuais para o ataque, um ponta, pensa também em mais um jogador para o meio-campo para revezar a função ali com a Arrascaeta de camisa 10, e com esse valor é mais do que o suficiente para fazer boas contratações e deixar o elenco ainda mais forte. Agora eu vou falar sobre absurdo com o Flamengo. E que absurdo é esse? O Flamengo vai jogar contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, terceira fase. O primeiro jogo é lá no Almeidão, o jogo da volta é no Maracanã. Inclusive as datas já foram confirmadas pela CBF, vou trazer para vocês a data antes de falar sobre o absurdo. O jogo de ida, que acontece no Almeidão, vai ser no dia 1º de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. E o jogo da volta no Maracanã vai ser no dia 21 de maio, quarta-feira, às 21h30. Então a CBF já confirmou as datas e os horários e, enfim, já toda a confirmação para esses 2 jogos da terceira fase. Lembrando que por participar da terceira fase, as equipes recebem R$ 2.315.250 e caso passe para as oitavas de final, a premiação é de R$ 3.638.250. Então essa é a premiação da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que na escala de prioridade do Flamengo está em último lugar das competições para se conquistar. O primeiro é o Campeonato Brasileiro, depois, na sequência, vem a Libertadores e, por último, a Copa do Brasil. Mas não há como negar que o valor, né, da premiação ele é bem interessante, ajuda muito ao time, né, ao clube. Então é uma competição importante pelo prestígio e também pelo valor que recebe nas premiações. E já na terceira fase é esse valor, passando para as oitavas, mais de 3 milhões de reais. Mas qual o absurdo em relação a essa partida? O absurdo é o que o Botafogo da Paraíba fez. O valor cobrado para a torcida do Flamengo para esse jogo é de R$ 400. R$ 400 é o valor que está sendo cobrado pelo ingresso para a torcida do Flamengo para um jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Isso é um absurdo. Perderam o senso, né? O Flamengo que já está tendo dificuldades, a torcida do Flamengo está sofrendo por conta do preço do ingresso no Maracanã e quando vai jogar fora de casa esse valor ainda fica mais alto. E a equipe, né, do Botafogo da Paraíba separou 40% do estádio para a torcida do Flamengo. Então até aumentou a carga de ingressos para a torcida do Flamengo, que certamente vai fazer a sua parte, vai comparecer, vai estar lá para apoiar o time, mas esse valor de R$ 400 por pessoa é um valor absurdo com o Flamengo. O Botafogo da Paraíba, assim como muitas equipes, se aproveitam do Flamengo quando tem jogos como esse. Coloca o valor do ingresso lá em cima, prejudica o espetáculo, prejudica a torcida do Flamengo, que já vem sofrendo e está reclamando há algum tempo por conta dos valores do ingresso quando é praticado como mandante e agora também como visitante está sendo um problema. O Botafogo da Paraíba divulgou, né, os valores dos ingressos. Porque a pré-venda já começou ontem, e é o seguinte: a arquibancada oeste, sombra, no caso, destinada à torcida do Botafogo da Paraíba, está R$ 300. A arquibancada leste, sol, visitante, R$ 400. E visitante, R$ 400. Então, esse valor estipulado é o menor valor que vai pagar para esse jogo é R$ 300.
e o valor estipulado para a torcida do Flamengo, R$400. Isso é um absurdo. Vamos ver se o Flamengo vai se pronunciar em relação a isso, vai falar alguma coisa, vai se manifestar, mas é um valor muito alto. A torcida do Flamengo comparece, empurra o time, mas está sendo prejudicada cada ano com esses valores abusivos dos ingressos. Espero que a torcida esteja lá, é importante para o espetáculo, é importante para empurrar o time, mas é um valor realmente completamente fora da realidade, completamente fora dos padrões para uma partida de terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. O valor tá caro, a torcida está insatisfeita e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, hoje tem treino do Flamengo, o último antes da partida contra o Vasco. O Flamengo que jogou na quarta-feira, ontem, quinta-feira, treinou normalmente, não teve folga. Hoje tem mais um treino também, sem folga, joga no sábado. E no domingo, mais um treino, enfim, uma sequência que o Flamengo está tendo aí de treinos por conta dessa sequência de jogos em um espaço curto de tempo entre um e outro. Jogou contra o Juventude, joga contra o Vasco no sábado e aí já tem mais treino e viagem para jogar contra a LDU na altitude pela Libertadores. Então é uma sequência de jogos e o Flamengo, mais uma vez, não vai conseguir ter folga. O elenco vai jogar no sábado contra o Vasco com apenas 2 treinos, o de ontem e o de hoje, e Alexandro certamente não estará à disposição para a partida. O técnico Felipe Luiz, que deve também preservar alguns jogadores por conta da partida na altitude contra a LDU. Vou ficando por aqui, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece, curte, compartilha, dá uma olhadinha se você não é inscrito no canal. Se você não for, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. E quando você curte, você dá um recado para o YouTube de que esse conteúdo ele é relevante. Então, não esquece, curte, ajuda a gente a bater a meta de 100 likes. Em alguns vídeos a gente conseguiu bater, outros não. Então, eu peço a sua ajuda. Curte, compartilha com seus amigos. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.